Pois é, a gente costuma dizer, né, no meio espírita, que a gente se torna espírita ou pelo amor ou pela dor. Na maioria das vezes a gente vai pela dor mesmo, né? Então, nesse caso, foi a morte do meu primeiro filho, Maurício, que despertou esse interesse, ou pelo menos a atenção do Augusto, né, em me fazer conhecer um pouco da doutrina espírita. E depois, quando foi em 1995, a minha filha, que estava às vésperas de completar 19 anos, fruto do meu casamento, do meu segundo casamento, né? Ela foi atropelada na porta da escola às 9 horas da manhã, quando foi 8 da noite ela estava desencarnando. E eu, felizmente, já era espírita, já estudava há bastante tempo, já frequentava as reuniões e nós já éramos espíritas, felizmente. Já conhecíamos bem os preceitos da doutrina e eu posso te garantir que quando o Maurício morreu, eu briguei com Deus, né? Fiquei revoltada, porque comigo, porque o meu filho. Mas quando a Aninha desencarnou, a dor é inevitável, mas eu já tinha essas respostas, então eu enfrentei essa prova de uma forma bem diferente da primeira vez, porque eu não fiquei revoltada, eu já conhecia, eu sabia que a morte não é um castigo, que nós nascemos e vivemos aqui um tempo predestinado, que nós inclusive escolhemos enquanto estamos do lado de lá, né? Nem sempre, mas às vezes a gente tem o direito dessa escolha. Sabemos que é uma missão nossa nascer numa determinada família, ter os parentes que nós temos, os pais, os filhos. Então a minha postura quando a Aninha desencarnou foi bem diferente de quando aconteceu com o Maurício. E eu dou graças a Deus de ter já conhecido o Espiritismo quando ela foi embora. Falando sobre a postura do espírita, a postura do espírita não se modifica em razão de política, em razão de época, em face de cataclismas ou tragédias que acontecem, de mortes ou de perdas, ou guerra, seja lá o que for. A postura do espírita, ela deve ser sempre como o próprio Kardec nos passou, e que o Evangelho segundo o Espiritismo é muito calcado na Bíblia. A única diferença é que eu fui criada dentro do catolicismo. A Igreja Católica não aceita a reencarnação depois de um tempo, porque antigamente tudo isso tinha na Bíblia, né? Mas a Bíblia nós sabemos que foi alterada. Então, uma das diferenças é essa. E a postura do espírita é sempre a mesma, é seguir os ensinamentos de Jesus, amar o próximo como a nós mesmos, não fazer ao outro aquilo que a gente não quer que nos façam. Sabemos que existe a lei da ação e reação, que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos aqui e agora. Você não pode plantar banana e querer colher laranja, porque não vai dar, né? E existe o livre-arbítrio, sim, que é respeitado. Nós temos o nosso livre-arbítrio e por isso mesmo nós temos uma grande responsabilidade sobre os nossos atos. De que forma nós estamos, nessa vida nós estamos nos posicionando, né? Como é que nós estamos lidando, inclusive com essas mudanças todas dentro da nossa política, essas diferenças de opiniões, tantas pessoas de diferentes credos, diferentes raças, diferentes religiões se manifestando. Qual é a postura do espírita? Você vai entrar numa briga, num corpo a corpo? Não, você vai manter aquilo que você acredita, né? As suas convicções, e sem entrar em briga com ninguém. Se possível, você pode fazer uma conversa, pode esclarecer, mas as pessoas aceitam ou não. A gente também não quer fazer a cabeça de ninguém. Mas o Espiritismo nos traz umas ferramentas importantíssimas para que a gente possa manter a serenidade quando acontecem essas perdas dentro da nossa própria família, né? E outros acidentes incríveis que a gente tem visto aí, que tem acontecido ultimamente. Então, independe do tempo e do espaço. A postura do espírita terá que ser sempre a mesma. Trabalhar na sua reforma íntima,
o que não é fácil, mas é necessário. A gente não pode pretender mudar o mundo, né? Querer mudar o outro, sem primeiro fazer esse esforço dentro de nós mesmos, né? Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não tenho capacidade de dar ainda. Então, a reforma íntima é um dos preceitos básicos do Espiritismo, que é uma coisa muito importante e boa quando a gente consegue, mesmo que seja aos poucos, a gente vai conseguindo domar as nossas más inclinações. A reencarnação, porque eu acho que Deus não seria justo se nós só tivéssemos uma única vida. Você nasce, vive, morre, sei lá, 70, 80, 90, 100 anos. É um tempo muito curto para a gente aprender tudo que a gente precisa, para a gente evoluir o que a gente precisa. Então, o que acontece? A gente desencarna e a gente volta aqui. A Terra é como se fosse uma escola. A gente vence, se for bom aluno, a gente passa de ano, senão a gente repete. E também, na casa de Deus existem muitas moradas. Quer dizer, a Terra não é o único planeta habitável, né? Se você olha para o infinito enorme, a própria ciência explica, nós somos um planetinha quase ínfimo. Seria inacreditável imaginar que em toda essa imensidão do nosso universo apenas a Terra fosse habitada. Então, eu acredito piamente que os outros planetas são, sim, moradas do Pai. Pode não existir vida como a nossa, manifestação assim física como a nossa, mas existe algum tipo de razão para esses planetas estarem aí, né? Existem as colônias espirituais, para onde muitos espíritos vão quando desencarnam. Existe um umbral, que é uma zona muito, muito feia, de muito sofrimento, onde aqueles espíritos assim mais daninhos e mais ainda apegados ao erro, né? As ideias de vingança e de maldade, onde eles realmente têm que passar por lá. Enfim, o Espiritismo é muito bonito e nos traz uma gama enorme de ensinamentos. Eu ficaria aqui horas falando com vocês, mas quem tiver interesse em se aprofundar um pouco, é só ler o Livro dos Espíritos, por exemplo. Ele é só de perguntas e respostas sobre todos os temas que você pode imaginar. Você não precisa ler assim, na sequência certa. Você vai lá, eu queria saber sobre desencarnação de pessoas jovens. Aí você procura lá as páginas, vai naquele tópico e tem todas as explicações, né? Eu quero saber por que algumas pessoas nascem com problemas físicos e outras nascem perfeitas. Você procura lá, tem explicação para tudo. E como eu digo, eu fui criada dentro do catolicismo, mas de repente eu esbarrava em certos dogmas que eu não tinha uma resposta. E o Espiritismo me trouxe essas respostas que eu buscava. Por isso eu sigo até hoje e sou muito feliz por ter adotado essa doutrina naquela época, porque quando eu fui chamada a dar provas, a dar o testemunho, né, disso, que foi essa morte da minha filha, essa passagem da minha filha, eu realmente tinha assim um alicerce. Bem, respondendo à sua pergunta, como lidar com as pessoas que desacreditam das obras espíritas? Eu acho que mais ou menos isso já foi respondido antes, mas da seguinte forma: eu respeito, nós devemos respeitar, e principalmente os espíritas, qualquer opinião. A nossa intenção, inclusive com o espetáculo, não é fazer a cabeça de ninguém. Nós apresentamos, antes de mais nada, um espetáculo de teatro bonito, onde você vê 13 atores no palco se revezando entre mais de 30 personagens. Uma trilha sonora lindíssima, com exceção de 3 músicas, o restante as outras foram compostas especificamente para o espetáculo. E são mostradas todas essas facetas do que é a vida no plano espiritual. Agora, as pessoas assistem e saem satisfeitas. Elas não necessariamente não têm que acreditar que aquilo seja verdade. Nós não temos intenção, eu repito isso sempre, não temos intenção de fazer a cabeça de ninguém. Quem não quer, não gosta, não acredita, vai simplesmente assistir um bom espetáculo. Você lembra do filme Ghost? A gente assiste um filme muito bonito e você pode não aceitar que aquilo seja verdade, que o espírito, depois que desencarna, ainda está vivo, que ele pode acompanhar aqui a namorada e, enfim, modificar a vida dela. Você aceita ou não, mas antes de mais nada, você assiste a um espetáculo de arte, que é o caso do nosso espetáculo Violetas na Janela.
Quem tem opinião diferente, respeitamos do mesmo jeito, não criamos inimizades por causa disso, porque eu também não posso impor a minha verdade, aquilo que eu aceito. E tem gente que me aceita como eu sou, gosta de mim e não compactua com as minhas ideias. Violetas na Janela estreou no Rio de Janeiro em 1997. Fizemos uma temporada de 9 meses no Teatro Vanucci e depois disso começamos a viajar por todo o Brasil. Fizemos assim algumas pausas entre uma temporada e outra em função de trabalhos na televisão, um pouco de exaustão, porque viajando sempre, isso realmente deixa a gente muito cansada. Mas enfim, não paramos totalmente com a peça, tanto que retomamos depois numa segunda, terceira temporada e estamos aí hoje novamente viajando por todo o Brasil. Já houve algumas modificações de elenco, porque alguns colegas inclusive saíram para fazer algum trabalho em novela e não podiam viajar. Teve gente que saiu e depois voltou. O espetáculo tem 1h30 mais ou menos de duração. E nós estamos convidando sim o público aí de BH, que aliás já é uma praça que faz parte do nosso roteiro, com uma parcela muito querida, de muita amizade, de muito carinho, porque já fomos a Belo Horizonte umas 3 ou 4 vezes, se não me engano, e sempre fomos recebidos assim de uma forma bastante carinhosa, com os espetáculos lotados, e esperamos que aqueles que ainda não tiveram oportunidade de assistir o espetáculo possam ir dessa vez. Quem já assistiu, se quiser ir ver mais uma vez, sempre vale a pena, não é? Vão ver um espetáculo muito bonito e mensagens lindíssimas que são passadas através do texto. Então fica aqui um convite para todos os nossos amigos daí e esperando que o nosso espetáculo possa trazer um conforto, principalmente para essa região aí que foi afetada ultimamente com essa catástrofe toda, né, lá de Brumadinho, tantas famílias enlutadas, tantas almas que fizeram a sua passagem, e é um espetáculo que justamente traz um conforto para essas pessoas que perderam seus entes queridos dessa forma violenta, mas que eu deixo aqui uma ressalva, violenta para nós que estamos aqui, né? Mas que a gente pode ter certeza de que todos eles fizeram uma passagem muito bem recebidos e muito bem amparados pelos amigos do plano espiritual. Um abraço apertado, o nosso carinho e esperamos vocês lá.